história do Clube de Regatas do Flamengo começa não com a bola nos pés, mas com os remos nas mãos. Em 15 de novembro de 1895, um grupo de jovens remadores do Rio de Janeiro decidiu fundar um clube dedicado ao remo, então o esporte mais popular da cidade. A sede ficava na Praia do Flamengo, e o objetivo era competir com outras equipes da elite carioca, como o Botafogo e o Clube de Regatas Vasco da Gama. No entanto, em 1911, uma cisão no time de futebol do Fluminense levou alguns jogadores a procurarem uma nova casa. Assim nasceu o Departamento de Futebol do Flamengo, que logo se tornaria o pilar central da instituição. Em 3 de maio de 1912, o Flamengo jogou sua primeira partida oficial, vencendo Mangueira por 16-2. O Flamengo cresceu rapidamente no cenário esportivo carioca. Ainda que o futebol fosse amador, até os anos 1930, o clube já atraía multidões, construindo sua identidade popular. Foi nessa época que surgiram as primeiras grandes rivalidades contra o Fluminense, Vasco e Botafogo. Durante esse período, o clube conquistou seus primeiros títulos cariocas, como os de 1914, 1915 e 1920, nomes como o de Friedenreich em jogos amistosos e Leônidas da Silva brilharam com a camisa rubro-negra. A torcida crescia em ritmo acelerado, tornando o Flamengo uma paixão que ultrapassava fronteiras sociais. Com a profissionalização do futebol brasileiro nos anos 1930, o Flamengo se estruturou ainda mais. A construção do Estádio da Gávea em 1938 fortaleceu o clube, e os anos 40 foram gloriosos, com o tricampeonato carioca 1942, 1943 e 1944, com craques como Zizinho. Nas décadas seguintes, grandes nomes passaram pelo clube, como Dida, Evaristo de Macedo, Carlinhos e Silva. O Flamengo se firmava como o clube do povo, vibrante e cada vez mais poderoso. Mesmo sem muitos títulos nacionais, consolidava sua marca como uma das mais populares do Brasil. Em 1974, um garoto da base chamado Zico começava a despontar. Seria o início da era mais vitoriosa da história do Flamengo. Comandado por técnicos como Cláudio Coutinho e Paulo César Carpegiani, o time rubro-negro se transformou em uma máquina de jogar futebol. Entre 1980 e 1983, o clube conquistou 3 campeonatos brasileiros, 1980, 1982, 1983, uma Libertadores da América, 1981, e o Mundial Interclubes, 1981 contra o Liverpool, vencido por 3-0 com show de Zico, Nunes e companhia. Com um elenco histórico: Raul, Leandro, Júnior, Andrade, Adílio, Nunes, Tita e, claro, Zico, o Flamengo encantou o Brasil e o mundo. O Flamengo começou a década de 90 com brilho. Conquistou o Campeonato Brasileiro de 1992 com o Júnior se despedindo em grande estilo. Porém, a euforia foi rapidamente substituída por frustrações. Mesmo com craques como Romário, Sávio, Bebeto e Edmundo, o clube não encontrou regularidade. O centenário em 1995 foi decepcionante. Parcerias mal geridas, como a da ISL, deixaram o clube endividado. Faltava gestão, faltava estrutura. O time ganhava cariocas, mas falhava nos campeonatos nacionais. O Flamengo se sustentava na paixão da torcida, mas vivia de lampejos. O início do século XXI foi desafiador. O Flamengo chegou a dever salários, perder jogadores por dívidas e escapou do rebaixamento em campanhas sofridas como em 2005 e 2010. Os títulos vinham com sofrimento. A Copa do Brasil de 2006 e o Brasileirão de 2009, conquistado com Petkovic, Adriano e Bruno. Internamente, o clube era desorganizado, acumulava dívidas fiscais e bancárias e tinha pouca capacidade de investimento. Jogadores saíam da base sem contrato, a infraestrutura era precária e o CT era considerado obsoleto. Era o Flamengo da emoção, mas sem gestão. Em 2013, Eduardo Bandeira de Mello assumiu a presidência do clube com uma proposta inédita: colocar as finanças em ordem. Nós que estamos assumindo o Flamengo agora e com o bem-estar dos sócios, mas eu gostaria de dizer que nós não vamos descansar enquanto não conseguirmos uma forma de equacionar esse passivo que não é apenas financeiro, é ético, é moral. Cortes de gastos, renegociação de dívidas e um choque de gestão transformaram o clube internamente. Durante esses anos, o Flamengo montou times modestos, mas pagava suas dívidas.
O CT Ninho do Urubu foi modernizado, a base voltou a revelar talentos e o clube passou a adotar práticas profissionais de administração. A dívida foi sendo controlada. O título da Copa do Brasil em 2013... Girou sensacional, Paulinho atrás pro Elias, bateu! Gol! Luiz Antônio, cruzamento pro Hernani, dominou, bateu! Milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil. Eles cantam uma vez Flamengo, 3 vezes Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil. A chegada de Diego, Ribas, Everton, Ribeiro e Guerreiro mostravam um novo patamar se aproximando. Com as vendas de Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, o Flamengo conseguiu atingir um novo rumo nas suas finanças. Chegou Jorge Jesus. Sim, com fraturas. E com ele uma revolução. O técnico português transformou o Flamengo em um dos melhores times da história do futebol brasileiro. O elenco tinha Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves. O Flamengo venceu o Brasileirão de 2019 com recordes e encantou a América ao conquistar a Libertadores, vencendo o River Plate por 2-1, com 2 gols de Gabigol nos minutos finais. Aquele time ficou marcado, o Flamengo era novamente gigante, né? Dentro e fora de campo. O sucesso continuou. Apesar da saída de Jorge Jesus, o elenco seguiu forte. Sob o comando de Rogério Ceni, Renato Gaúcho e outros, o Flamengo conquistou Brasileirão 2020, Supercopas, Libertadores 2020 e 2 Copa do Brasil 2022. A torcida cobrava mais, mas o clube se mantinha entre os favoritos em todas as competições. Ao mesmo tempo, se consolidava como potência financeira, com receitas superiores a R$1 bilhão e um elenco digno de clubes europeus. Nos últimos anos, o Flamengo se tornou um case mundial de sucesso esportivo e financeiro, patrocínios milionários, Pixbet, BRB, Mercado Livre, CT entre os melhores da América, maior torcida do Brasil e uma das maiores do mundo, receitas superiores a clubes da Europa, venda de jovens talentos por valores recordes, planejamento de estádio próprio. Com o elenco estrelado comandado por Tite, o clube segue disputando títulos. Mesmo com pressões e desafios, o Flamengo vive um dos períodos mais sólidos da sua história. Mais que um clube, o Flamengo é um fenômeno cultural. Está nas favelas, nos bairros nobres, no Brasil e fora dele. Seu hino é cantado por milhões. Suas cores representam raça, paixão e superação. Clube da Virada, que já viveu o fundo do poço e hoje sonha com hegemonia. O Flamengo é a história de um Brasil que luta, sofre, vibra e vence. E essa história está longe de acabar. Bom, galera, então se você gostou desse vídeo, galera, esse vídeo aqui deu muito trabalho, foi muito difícil a gente gravar, resumir o máximo possível essa história completa do Flamengo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo, galera, aqui no Acontecimentos do Futebol, galera. Comente aí, galera.